Olá amigos, me chamo Antônio Marcos e vocês estão no canal Antônio Cuteleiro. E hoje eu vou passar uma dica de ouro. Como fazer um acetinado sem usar lixas manuais. Só na lixadeira de cinta, seguindo uma sequência de lixas. O acetinado fica top, gente, top. Eu vou fazer nesse cutelo aqui, ó, o acetinado. Eu temperei, né, fiz a têmpera, fiz o revenimento. Eu não limpei de propósito, para mostrar para vocês, porque eu vou tirar tudo isso na lixadeira, vou mostrar, vou relembrar sobre um outro vídeo que eu postei, de como usar a lixa fora da mesa, para agilizar esse trabalho. Enfim, vou usar uma sequência de lixas, que são lixas de grão aglomerado. São 3 lixas suficiente. Depois eu vou passar a gramatura para vocês conforme eu for usando. São essas aqui, ó. Lixas de grão aglomerado, né? Vou até passar agora, já que eu estou falando aqui, ó. É a lixa grão número 240, a lixa grão número 400 e a 600. Depois que eu sair dessas lixas, eu vou para aquelas lixas de surface. Apenas 3 tipos eu vou usar. A vermelha, né? A azul e a cinza. Vai dar um acetinado top. Eu vou mostrar, vou tentar mostrar com uma alta definição para que vocês consigam perceber o acetinado que fica. Sem usar nada de lixas manuais. Ganha-se um tempo precioso. Vou fazer uma pausa e já vou lá para a lixadeira. Então amigos, estou aqui na lixadeira de cinta. Vou usar essa lixa de zircônio, número grão 36. Para tirar toda essa carepa e essa sujeira que ficou do processo de têmpera e depois do revenimento. Enfim, antes de prosseguir, se estiverem gostando dos meus vídeos, por favor, deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Vou fazer mais uma pausa para colocar a lixa na lixadeira. O importante para que vocês limpem toda essa carepa não é colocar direto aqui, ó, porque a mesa flat ela tem essa base de metal atrás, que é justamente para a gente fazer o desbaste. Para limpar, a gente tem que fazer aqui, ó, na lateral. A gente coloca a lixa para fora, girando, e vai aqui na lateral, né? E vai limpando. Eu vou mostrar de novo. Em outro vídeo eu já falei disso. Nem todo mundo se atentou, mas esse é o grande pulo do gato, hein? Vou dar mais uma pausa. Eu vou mostrar aqui como é que fica a lixa para fora. Ó. E a grande sacada é passar aqui, ó. E não aqui, passar aqui. Vamos lá, vou passar a primeira vez, ó. Nunca aqui, na lateral da lixa. Olha como já ficou, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Agora vocês estão vendo aqui todos os riscos da 36. O lado de lá ainda eu não limpei. Vou fazer o mesmo do lado de cá agora. Vou dar uma pausa e vou posicionar. Vou trazer a lixa para o lado de cá agora. Mais ou menos aí uns 5 milímetros para fora da mesa. Agora vamos lá. E do mesmo jeito que eu fiz lá, eu faço aqui, ó. Ó como já começou a ficar, ó. Eu vou dar uma pausa para não ficar chato o negócio.
Voltei aqui, amigos, olha como é que ficou. Eu ainda estou, já limpei todo aqui os dois lados do cutelo, né? Eu ainda estou na lixa 36, agora eu vou para uma lixa 100, pode ser de óxido de alumínio mesmo, só para tirar um pouquinho dos riscos da 36. Aí daqui a pouco nós já vamos para aquela sequência de lixas que é para poder acetinar, perfeito? Então vou pôr para rodar de novo aqui, vou tirar mais um pouco dos riscos. Sempre passando na lateral aqui da mesa. Olha como é que vai ficando. Vou fazer mais uma pausa aqui para o negócio não ficar chato e longo. Então, amigos, olha, acabei de sair da lixa número 100, né? Aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu poderia usar esse mesmo método com aquelas lixas, né? De aglomerado e de surface, que é o Scotch-Brite. Eu poderia usar esse método de colocar a lixa para fora e passar aqui na lateral. Porém, é mais fácil remover essa mesa aqui, ó. Tem umas lixadeiras um pouco mais modernas que a minha, né? Que ela tem a possibilidade de você rebater, né, a mesa flat, né? Você vem aqui, solta uma engrenagem e rebate a mesma. Aqui, ó. Essa mesa aqui, ó. Né? Ela sai e você fica com esse vão. Porque se você tentar fazer com a mesa flat nessa fase, você vai fazer marcas, cavernas, lombadas invertidas, tudo no corpo. Então o ideal é você tirar ou fazer na lateral. Como as minhas lixas são novas, essas que eu tô aqui hoje, eu não vou fazer na lateral porque ela sofre um desgaste maior, né, usando a lateral. Então eu vou tirar a minha mesa aqui, ó. Vou dar uma pausa. Então, amigos, ó, removi, ó, essa parte vai aqui, eu removi. Então eu vou ter essa área para trabalhar tranquilamente. Não é complicado, é só uma chave Allen. Quase todas as lixadeiras devem ser assim. Essa aqui é uma T-Force, é facinho de tirar. Acredito que todas também não deva ser muito complicado. Vou dar uma pausa aqui e vou pôr a primeira lixa. A primeira lixa que eu vou usar é essa lixa de grão aglomerado número 240. Se alguém tiver dúvida onde comprar, é só me chamar no telefone que vai estar lá no contato. Eu passo o contato da onde eu compro. Apesar que eu acho que deva existirem vários fornecedores, mas enfim, se tiverem dificuldade é só me chamar lá que eu passo. Eu não vou falar agora porque senão dá a impressão que eu estou fazendo propaganda e não é essa a ideia. Perfeito, amigos? Vou dar uma pausa aqui e vou colocar essa lixa na lixadeira. Só recapitulando, ó, a mesa não está aqui, ó, como é que está aqui o negócio, ó. Tá certo, amigos? Vamos lá. Vou dar uma pausa e vou fazer do outro lado. Então, insisto. Agora eu vou tirar essa aqui de grão número 240 e vou colocar uma lixa de aglomerado grão 400. Perfeito, amigos? Ó. Sempre lembrando que aquela parte rígida da mesa flat não se encontra mais aqui, ó. Ó. Perfeito? Mas dá para fazer com aquele outro método também de colocar a lixa para fora. É que como essas lixas aqui são novas, eu não quero dar uma beliscada na lateral delas. Quando elas ficarem mais velhas, aí eu vou para aquela outra técnica que é mais rápido.
Agora vamos de novo lá, agora com a lixa 400. Como é que tá ficando, ó. Eu vou dar uma pausa e vou continuar fazendo. Nessa fase da lixa 400 é importante passar no sentido único, porque o acetinado são riscos discretos, né? Então eu estou passando o meu cutelo nesse sentido aqui, ó. Para que todos os riscos fiquem perfeitos no mesmo sentido, tá certo, gente? Estou na 400 aqui. Vou fazer mais uma pausa e vou pro lado de lá. Então, amigos, saí aqui da lixa de grão aglomerado número 400, agora eu vou para 600, ó. Vou colocar 600, deixa eu dar uma limpada aqui no cutelo. E vamos seguir. Vou dar uma pausa aqui para fazer o outro lado. Então, amigos, agora nós vamos para as lixas de Surface, as famosas lixas de Scotch-Brite. Para usar no Surface, nós vamos retornar, né, com a parte rígida da mesa flat, certo? A gente coloca de novo encostado da mesa flat e aí nós vamos trabalhar. Vou começar aqui, ó, vou colocar a lixa. Um detalhe, para trabalhar com as lixas de Scotch-Brite, as Surface, a velocidade máxima que eu uso é 20 Hz. Não pode usar velocidade alta que elas partem. Ela é muito grossa e a emenda ela não tem a capacidade de passar em alto giro e manter a cola. Ela arrebenta, então baixa a velocidade, perfeitamente.
A grande sacada nisso, amigos, é passar, igual eu já falei quando eu estava usando a lixa de aglomerado, é passar numa posição única, não ficar alternando, que senão os riscos vão ficando cruzados, aí fica horrível. Vou dar uma pausa e fazer do outro lado. Ó, agora eu vou sair da lixa, perdão, da Surface vermelha e vou para a Surface azul. Vou dar mais uma pausa. Já estou com a lixa de Surface azul na máquina e vamos lá. Vou dar uma pausa aqui. Só vou fazer aqui um adentro aqui. Se quando vocês estiverem passando na lixa de Surface tiver já com fio, com poder de corte, então não faça nesse sentido. Faça para baixo, ó, com o gume para baixo. Pode fazer nesse sentido que não tem problema, porque o tanto faz os riscos estarem para lá ou para cá. É que se vocês fizerem assim, vocês vão cortar essa lixa, isso é um fato. Então, se tiver com fio, o meu não tá, ele tá grosso ainda, então dá para eu estar usando nesse sentido aqui mesmo, com o gume para cima. Vou voltar lá. Agora eu saí aqui da Surface azul e agora eu vou para a Surface cinza. Olha como tá ficando. Vou dar uma pausa aqui. Então, amigos, aqui só fazendo a recapitulação do nosso processo. O cutelo saiu da têmpera, revenimento, aí fui para lixadeira de cinta, peguei uma lixa de zircônio grão 36, tirei toda aquela carepa que tinha ficado no cutelo, dei uma melhorada no perfil da lâmina, depois eu peguei uma lixa de óxido de alumínio grão 100 e dei uma refinada, porque os riscos que a lixa 36 tinham deixado eram profundos, aí eu levei até uma profundidade de uma lixa 100, aí depois eu tirei aquela parte rígida da mesa flat e coloquei as lixas de grão aglomerado, começando pela 240, depois eu fui para a lixa 400, grão aglomerado, depois eu fui para a lixa 600, grão aglomerado. Aí depois eu devolvi aquela parte rígida da mesa flat e fui para as lixas de Surface, mais conhecidas como Scotch-Brite. A vermelha foi a primeira, a azul foi a segunda e a cinza, que é a mais fina, foi a terceira. E aí eu cheguei nesse acetinado aqui, ó. Vou passar aqui a unha aqui, ó. Não tem profundidade, apenas riscos, ó. Nem marca. Perfeito, amigos. Vou tentar mostrar mais um pouco, ó. É um acetinado muito prático e rápido. E também, só lembrando, as lixas de grão aglomerado, elas não servem só para isso.
elas ajudam para aquela pessoa que também quer fazer a parte do lixamento manual, porque aí você usa todas elas e depois você vai para o lixamento manual, que vai ser bem rápido, porque você já vai estar lá no grão praticamente 600, aí você volta, vai tipo para uma lixa manual 300 e vai embora. Então vai te poupar também um tempo grande usando essas lixas. E se alguém precisar do contato, me liga, eu passo, vou deixar o número do meu WhatsApp no vídeo, no final do vídeo lá no canal. É só pegar e me mandar uma mensagem que eu passo o contato. Mas eu acredito, como eu já comentei, que isso deva vender em tudo que é lugar. É que eu compro de um lugar específico, então eu nunca acabei procurando em outros lugares. Mas enfim, já falei demais. E fiquem todos com Deus e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, meus amigos.